Olá pessoal, continuemos aqui. Agora a gente vai falar propriamente, do movimento uniformemente variado. A gente viu a definição de aceleração escalar média, né? A gente sabe que a aceleração é o tanto que a velocidade muda no tempo. Isso é uma característica do movimento uniformemente variado, porque agora a velocidade ela era constante, certo? Agora não, a velocidade não é mais. A aceleração é constante, ou seja, existe alguma coisa que está perturbando a velocidade para ela não ser mais constante. Ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir. Pensa na moto ou no carro acelerado ou na moto no carro desacelerado. Acelerador, freio, beleza? Então, essa é a característica do movimento uniformemente variado, tá? Pode ser conhecido como isso aqui, uniformemente variado. A aceleração é constante, certo? Então a velocidade muda o tempo todinho por conta dela. Então a gente tem que pensar nas funções horárias. Lembra que a aceleração é o tanto que o tempo que a velocidade muda no tempo? Então, a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. É aquela mesma lógica, né? Se a gente assumir que todo o tempo inicial é zero, a gente sempre vai marcar do cronômetro com 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Então, a gente pode reorganizar isso aqui, passar o t multiplicando, igual a gente fez com a fórmula da velocidade média lá atrás, dá uma olhada de novo, né? Então, a gente reorganizar, passar esse t multiplicando, né? Porque o t0 virou zero, a gente vai escrever a velocidade em função do tempo. Essa é uma função horária, pessoal, da velocidade. A velocidade do tempo, ou seja, uma vez que eu conheço qual que era a velocidade inicial do corpo e conheço a qual aceleração ele está submetido, em qualquer instante que eu jogar, eu consigo descobrir quem é a velocidade, tá certo? Velocidade inicial e aceleração são constantes, são parâmetros que eu preciso colocar aqui para eu ter a função horária da velocidade. Por exemplo, eu posso ter uma velocidade descrita pela seguinte função horária: 3 menos 4t. Significa que minha velocidade inicial é quanto? 3 metros por segundo, certo? E que a minha aceleração, ou seja, aquele que está do lado do t, tá vendo? É a aceleração. É quanto? Menos 4. Menos 4 quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tiver a equação, eu sei quem é o quê. Agora, e o t e o v? Não, eles são função. A função v em função do t. Aí sim, eu preciso fazer t igual a 1, 2, 3, 4, 5 para saber quem é o v. Tá certo? Essa é a definição de função. Então, a função horária da velocidade é sempre essa. V é igual a V0 a t. Eu preciso saber quem é V0 e quem é A para escrever essa função. Certo? V0 velocidade inicial, é a velocidade quando o tempo era zero, e A é a aceleração, o qual o corpo está submetido. E pode ser positiva e pode ser negativa, tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Uma pessoa se desloca com velocidade que obedece à função v igual a 10 menos 2t. Pede-se. Mas peraí, essa é uma função horária da velocidade. A gente sabe que a função horária da velocidade, no movimento uniformemente variado, a velocidade é dada por v0 mais at. Né, professor? Quem é v0 aqui? 10. Quem que é a aceleração aqui? Menos 2. Pronto. Pede a velocidade inicial. Aqui ele falou, na equação do primeiro grau. Então, o termo que está sozinho é v0. O termo que está junto com o t, é a aceleração. Então, a velocidade inicial é 10. A aceleração vai ser quem? Menos 2. Aí ele pergunta, a velocidade no instante 6 segundos. Ora, se ele já deu a equação, basta eu pegar o tempo de 6 segundos e jogar aqui no lugar do tempo. Aqui. Se tempo é 6 segundos, eu pego essa função horária aqui, no lugar desse tzinho, coloco 6 segundos. No lugar do tempo eu coloco 6. 10 menos 2 vezes 6. 2 vezes 6 menos 12. Menos 12 mais 10, menos 2 metros por segundo. Significa que ele está indo para trás, com a velocidade de 2 metros por segundo. Tá vendo? Tem sentido contrário ao sentido da trajetória. Que a gente fala que tudo que é para frente,
é positivo. Então, tudo que está para trás é negativo. Então, é 2 metros por segundo que ele está indo, mas a gente sabe que esse menos remete o quê? Para trás. É como se ele estivesse indo de ré ou de frente mesmo, mas contra o sentido que a gente falou que é positivo. Aí pergunta, ó, isso aqui é muito importante, ó, um instante em que a pessoa muda de sentido do movimento. Pessoal, isso aqui tem que ter uma sacada. Se você está indo para cá, de repente volta, o que acontece nesse instante em que você mudou de sentido, que você veio para cá e voltou? Não tem jeito, pessoal. Para você mudar de sentido, você tem que parar. Parar. Não dá para você mudar de sentido, você tá indo e voltar sem parar, numa mesma linha, se você estiver em linha. Tem que parar para voltar, não tem jeito. E parar significa fazer a velocidade ser o quê? Zero. Ah, professor, então é só eu pegar a equação que eu tenho da velocidade, que é essa daqui, certo? E fazer esse Vzinho aqui, ó, ser igual a quê? A zero. O que ele fez? Foi de zero. Aí você acha o tempo em que isso ocorre. Quando que isso ocorre? 5 segundos. Significa o seguinte, eu estou indo para frente, certo? Quando passar 5 segundos, eu vou parar, certo? Vou para trás. Beleza? Tanto que, olha só, ele jogando aqui os tempos na função. Quando o tempo é zero, ele jogou zero aqui. Jogou 1, jogou 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Ele estava em 10, 8, foi freando, foi a velocidade, ó, 10 metros por segundo, 8, 6, 4, 2, até parar. Aí começou a ficar negativa, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, beleza? Nesse instante aqui, pessoal, ó, ele está indo para frente ainda. Embora a velocidade está diminuindo, é como se estivesse indo para frente, mas freando. Né? A velocidade está indo para frente, mas está freando. É um movimento retardado. Aqui ele está indo para trás, certo? E está aumentando a velocidade. Então é um movimento acelerado, certo? Depois dá uma estudadinha, beleza? Faça esses exercícios. Agora a gente viu a equação horária da velocidade. Agora a gente já sabe, né? Que a velocidade, quando o movimento é uniformemente variado, ela é dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Agora, eu vou falar para vocês decorarem isso daqui, porque mais para frente, quando a gente vê gráfico, tá? A gente vai entender de onde vem essa fórmula. Mas a função horária, a gente precisa saber quem que é a função horária. A gente já sabe quem é a velocidade em função do tempo. E a posição? Ou seja, a gente sabe descobrir em qualquer instante qual que é a velocidade do móvel. Qual que é a posição em qualquer instante? A gente precisa definir também, porque no final das contas as funções horárias são posição em função do tempo e velocidade. A gente já sabe a velocidade, vamos descobrir quem é a posição. Posição em função do tempo, pessoal, é essa equação grandona aqui, ó. É a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração, o meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Aí, o que é função do que aqui, professor? Tem tantos parâmetros? Não. O que é S0? A gente já sabe o que é S0. É a posição no início. No início. Início do quê? Tempo igual a zero. O início de tudo é tempo igual a zero. O que é V0? Mesma coisa. É a velocidade no início. Quando tudo começou, que velocidade que ele tinha quando você começou a observar? Ou seja, no tempo zero, que velocidade que ele tinha? E a aceleração é isso que a gente já viu, certo? Quem que é a aceleração? A gente descobrir esses 3 parâmetros. E o tempo, professor? Não, o tempo você tem que deixar o tempo lá. Lembra que você tinha f de x? Desculpa, se você tinha f de x, o x você só substituía quando você queria achar quem era o f. Tá? Agora aqui não. O tempo é a nossa variável dependente que fala. Então o tempo a gente deixa ele quietinho. A gente substitui só esses termos que são ditos constantes. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Lembra da fórmula da velocidade? Então, isso aqui é um termo constante, isso aqui é um termo constante, o tempo a gente deixa lá. Tanto que para escrever a função horária, né, a gente tem que deixar o tempo mudo. Tem que ficar a variável o tempo lá. Por hora, decora essa fórmula aqui, ó. Então, a posição em qualquer instante t, eu posso até deixar a posição do tempo. Fica mais elegante. É a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes ao quadrado.
Ah, professor, mas espera aí, tem um trem errado, entendeu? Não tem não, ó. E se eu tiver uma função horária que é assim, ó, a posição do seu carro no tempo dada por 200 menos 5t mais 3t ao quadrado. Essa é a função horária da posição. É só olhar. Quem que é a posição? Se eu tiver uma função horária desse jeito, quem que é a posição inicial? Se eu falar que está tudo no SI, né? Sistema Internacional, 200 metros. Quem que é a velocidade inicial? A velocidade inicial, ó, é o termo que está junto com o t. Quem que está junto com o t aqui? Menos 5. Então, a velocidade inicial é menos 5 metros por segundo. Quem que é a aceleração aqui, professor? A aceleração é sempre isso aqui, ó, 1/2 de A. Eu sei que 1/2 de A, nesse caso aqui, virou quem? 3. 1/2 de A virou 3, quem que era o A então? 6 metros ao quadrado. A gente tem que tomar cuidado só com a aceleração aqui quando for calcular. Por quê? Quando aparecer o número aqui junto com o t ao quadrado, ele já foi dividido por 2, tá vendo? Então eu tenho que sempre multiplicar ele por 2 para achar quem é a aceleração. Essa é a regrinha. Porque ele já aparece, lembra que na fórmula tem esse 2 dividindo. Então se já aparece o número normal aqui, é porque ele já foi dividido por 2. A aceleração então é o número multiplicado por 2. Para a gente fazer o contrário e encontrar, tá vendo? Então a aceleração é 6, porque se eu tivesse colocado 6 aqui, tá vendo? 6 dividido por 2 dá exatamente esse. Bom, então quando eu olho nessa função horária grandona, eu consigo também encontrar esses parâmetros constantes, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos embora. Um ciclista desloca-se numa trajetória retilínea segundo a função horária. S é igual a menos 24, menos 5t mais t ao quadrado. Professor do céu, isso é uma equação de segundo grau, mas é tranquila, pessoal. Olha só. Qual tipo de movimento executado pelo ciclista? Ele é uniforme ou ele é uniformemente variado? Aí você pergunta. O que acontece no movimento uniforme? Tem aceleração? Não. No movimento uniforme, a aceleração é 0. E no movimento uniformemente variado? Existe aceleração e ela é constante. Aí eu pergunto, nessa fórmula grandona tem aceleração? Tem, pessoal. Sempre que tiver o t ao quadrado, essa é a posição em função do tempo, certo? Toda vez que tiver esse tempo ao quadrado é porque tem aceleração do lado dele. Lembra da expressão? S é igual a S0 mais T0t mais 1/2 de AT ao quadrado. Então, se tem o termo t ao quadrado, é porque tem a aceleração do lado dele. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um número 1 do lado do t quadrado, certo? Então, existe aceleração. Ela não é 1, não. A gente vai ver quem que ela é agora. Então, o movimento é qual? É uniformemente variado, certo? Porque é uma função do segundo grau, portanto, o movimento é uniformemente variado. Por que do segundo grau? Porque tem a maior potência dessa expressão é 2 no t quadrado, tá vendo? Então, é do segundo grau. Teve segundo grau, é movimento uniformemente variado. Existe aceleração do lado. Aí ele pergunta quais os valores da posição inicial, velocidade inicial e aceleração do ciclista. Beleza, a gente olha essa expressão aqui, ó. A gente sabe que quem que é a posição inicial? É o que está sozinho. Lembra que a posição inicial não tem tempo multiplicando? Não tem tempo do lado aqui. É sozinho. O que está sozinho é quem? Menos 24. Então a posição inicial é menos 24 metros. Quem que é a velocidade inicial? É sempre aquele que está multiplicando o t sozinho. Ó. Tem t e tem t ao quadrado. O que está multiplicando o t é sempre a velocidade inicial. Quem que é a velocidade inicial aqui? Ó? Menos 5 metros por segundo. Olha que fácil. Espera aí, quem que é a aceleração? Eu sei que o que está do lado do t quadrado é sempre 1/2 de A. Então, 1/2 de A, que é o que tem na fórmula, virou o que nessa função aqui? Virou 1. Não é 1 que tem aqui do lado do t? Virou 1. Então, quem que era a aceleração? Passo 2 multiplicando. A aceleração é igual a 2 metros quadrados. O que ele disse. Beleza? Ele pergunta, determine a função horária da velocidade do ciclista. Aí você lembra, a função horária da velocidade é V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Quem é V0? Eu já descobri, peguei na fórmula lá. Quem é aceleração? Eu já tenho. É só eu colocar no lugar deles. V0 eu já tenho. Aceleração eu já. Bom, essa é a função horária
da velocidade. Por que é função horária? Porque depende do tempo. O tempo está no mudo aqui. Calcula o instante em que o ciclista passa pela origem das posições da trajetória. Onde que é a origem das posições, pessoal? Não é no zero? 0 metro? Né? Então ele quer saber quando que a posição dele vai ser 0. Quando que isso acontece? Sei, mas eu tenho que fazer a posição ser 0. Então no lugar de S, dessa expressão que ele deu, que é a função da posição, no lugar desse S aqui, eu vou colocar o quê? 0. Foi o que ele fez, ó, 0 igual a menos 24 e tal. Aí sim, tem que fazer uma equação do segundo grau, usar Bhaskara, fazer o delta. Aí você vai achar um tempo de 8 segundos e um tempo de menos 3 segundos. Lembra quando tem x quadrado, mais 2x, menos 1, igual a 0. Aí você tem que fazer o delta, depois tem que fazer o Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem que fazer isso aqui. Só que no lugar de x, a gente tem o que aqui? Tá? E aí você vai achar duas respostas. Um tempo igual a 8 e um tempo igual a menos 3. Existe tempo negativo? Não. Então isso aqui, por isso que ele está falando, não serve. Tá bom? Beleza? Tenta fazer essa aqui depois, ó, para compreender. Tá bom? Façam os exercícios. Beleza? Tenta estudar isso daqui. Agora eu vou gravar um último videozinho. Não, nem vou gravar. Vou seguir direto. A gente tem a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? É uma equação que mistura tanto a equação horária da velocidade quanto a equação horária da posição. O que ele faz no final das contas? Ele pega, isola o t daqui e joga o t nessa equação. Aí o tempo some, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo o que ele faz? Ó? Ele pega o t dessa equação e isola, passa tudo para o outro lado. Aí o valor desse t ele joga nessa expressão e chega nessa. Vou pedir para vocês fazerem isso aqui valendo nota, tá bom? Então essa aqui é a equação de Torricelli. É uma equação que usa, porque é bom você usar quando você não tem tempo envolvido no exercício. Quando o exercício não te fala de tempo, mais fácil você usar a equação de Torricelli, tá bom? O que é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o tanto que andou, que é o ΔS, tá bom? E aqui tem uns exercícios que vocês precisam fazer. Vamos, bora fazer isso daqui, ó. Não, você vai fazer, tá bom? Tenta entender isso daqui. A gente tira dúvida depois. Um abraço e até breve.